Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E nesse vídeo eu quero trazer você uma reflexão de por que você diverge ou discute com alguém ou se irrita com alguém que pensa diferente de você. E em especial eu quero falar pessoas que são de Jesus Cristo, pessoas que têm Jesus como Senhor e como Salvador, pessoas que creem na Bíblia, que consideram a Bíblia sua base de fé e que os fundamentos, da sua vida prática, das suas decisões, são pautadas pela Palavra de Deus. Então, eu quero ler primeiro um texto que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, eu vou ler de 23 em diante, até 26, na verdade, para fundamentar o que eu quero tratar aqui hoje com vocês. Então, 23, Paulo fala o seguinte: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então Paulo está denunciando que o diabo ele consegue, de uma certa forma, prender as pessoas com laços. E às vezes a gente tende a pensar em pessoas presas por laço, pessoas amarradas, sem poderem fazer nada, mas essa figura que eu trago para você, ela é muito poderosa, porque o diabo ele prende as pessoas com laços para manipulá-las, para impedir que essas pessoas se libertem e possam pensar por si mesmas, possam tomar decisões por si mesmas, possam agir por si mesmas. Pelo contrário, ficam cativas e entram na agenda do diabo e cumprem a sua vontade, e a vontade do diabo é totalmente contrária à vontade da palavra de Deus. Então veja, nós temos que ser os pacificadores, nós temos que ser os perdoadores, nós temos que, se vamos repreender alguém que efetivamente foi pego em pecado, devemos repreender com brandura, para que haja arrependimento. O foco não é excluir, não é isolar, não é cancelar irmãos, mas o foco é trazer irmãos à comunhão da igreja, à comunhão com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais perto dos últimos dias, estamos já dentro da agenda dos últimos dias. Não é possível que um cristão médio não consiga olhar para o mundo em que vivemos e perceba o quanto tudo mudou. E o que eu fico ainda mais chocado é que muitos irmãos, eles pautam as suas decisões pelo que a mídia diz, pelo que as redes sociais dizem, como se essa fosse a verdade absoluta, e nem mesmo sabem por que estão tomando as posições que a mídia sugere que tome, ou o norte dado ou pautado por especialistas e comentaristas midiáticos e influentes, e nem mesmo pautam o que está sendo dito pela palavra de Deus. Eu quero que você entenda que as mídias sociais, elas não se pautam necessariamente pela verdade, mas elas se pautam pela sua agenda, se pautam pelos seus valores, se pautam pelos princípios que regem os seus negócios. Eu tenho certeza que hoje, se alguma mídia social denunciasse algum grande líder, algum grande pastor de um escândalo horroroso, a maioria dos cristãos que estão nas mídias sociais iriam replicar para todos os seus contatos, já condenando esta pessoa. E não se deram o trabalho de contactar alguém da igreja desta pessoa hipotética, não se preocuparam em antes ouvir o que essa pessoa possa dizer acerca daquilo que ela está sendo denunciada. E então todo meio evangélico vai imediatamente cancelar esta pessoa e condenar essa pessoa baseado numa informação que pode ser falsa. A mídia é assim em relação ao meio evangélico. Querido, querida, eu estive nas primeiras marchas para Jesus. Hoje eu não vou mais. Mas nas primeiras marchas para Jesus, o que acontecia é que havia milhares, centenas de milhares de pessoas nas ruas, saíam ali do prédio em frente à Gazeta, em frente à Casper Libero, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, ou lá em São Paulo, marchavam, desciam pela Brigadeiro Luiz Antônio, com gente de parede a parede, e tinha gente no Vale do Anhangabaú, entre o Viaduto do Chá e o Viaduto Santa Efigênia.
e não saía uma única notícia em nenhuma rede de televisão, em nenhum jornal, nada, zero informação. Entretanto, quando algum crime horroroso, ou mesmo crimes banais, se o criminoso supostamente for evangélico, a matéria ou a chamada da matéria, a manchete será: evangélico faz tal coisa. Preste atenção. Quando é para falar do meio evangélico, normalmente são coisas negativas, ou dos escândalos que infelizmente temos, ou das malversações que infelizmente temos, mas eles não precisam denunciar isso para a gente. A Bíblia diz, o Senhor nos avisou que isso aconteceria. O Senhor nos avisou que estas circunstâncias fazem parte, inclusive, do tempo em que Ele mesmo vai julgar a sua própria casa. O juízo começa pela casa do Senhor. Mas o nosso papel não é jogar o jogo que todo mundo joga, todo mundo preso nesse sistema, manipulado por Satanás que age por trás dos que estão por trás. Eu não estou dizendo que quem está na mídia, os jornalistas, necessariamente são os caras. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Entenda, existem camadas de manipulação e até mesmo manipuladores são manipulados por alguns que agem por trás nas sombras, e com certeza os que agem hoje nós nem conhecemos os rostos, porque alguns deles são pessoas ocultas, ou outros não são nem mesmo pessoas, mas são entidades espirituais, como a Bíblia nos fala. Nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta não é contra as pessoas visíveis, a nossa luta é contra principados e potestades, é contra o mundo espiritual, e no nosso caso, a nossa luta é contra a influência que o mundo espiritual está estabelecendo nos nossos dias. E muitos crentes não conhecem mais a sua Bíblia, consideram que o politicamente correto é aquilo que devem defender, e muita coisa do politicamente correto é totalmente contrária à palavra de Deus. O politicamente correto diz que nós não devemos procurar falar da nossa fé para ninguém, porque pode ofender a fé de alguém. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque nós cremos que conhecemos a verdade e cremos que as pessoas que não estão em Cristo estão condenadas. E o politicamente correto quer que muitos de nós deixemos as pessoas na sua condenação, sem a oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo, para não ofender a sua religião. Aqui não é uma discussão de religião, ninguém precisa ser evangélico para ser salvo. Tem um monte de evangélico que não é salvo, que é apenas evangélico, mas nunca entregou a vida para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é Senhor das suas vidas, são apenas religiosos evangélicos, e que na verdade são muitos deles apenas sócios contribuintes de um sistema financeiro supostamente evangélico, mas cujo foco é apenas dinheiro. E nesse tempo em que vivemos, esta manipulação, estes laços que o diabo coloca, e aqui, se você continuar a ler o capítulo de Timóteo que eu li, na sequência ele está falando dos últimos dias. Ali já estava num ambiente preparando para falar do que vai acontecer nos últimos dias, e está acontecendo. E essa divisão absurda, ela é sem precedentes. Eu sou crente há muitos anos, eu sou bisneto de evangélico, aceitei Jesus com 10 anos, desde pequeno fui levado na igreja, desde bebê fui apresentado na igreja. Eu nunca vi evangélicos assumindo papéis de rixas, de discussões num nível como nós estamos vendo nas mídias sociais, e pessoas discutindo como se estivessem guardando a verdade da palavra de Deus, que nem conhecem. Não tem um versículo para fundamentar a discussão. É simplesmente repetir e replicar o que é dito pelo sistema do mundo, e o sistema do mundo não tem revelação. Eles precisam de Jesus, a luz. Mas os evangélicos, não os nominais, os reais, então eu não gosto nem de falar de evangélico, mas aqueles que são de Jesus Cristo, nós precisamos entender o que está acontecendo, sair de discussões inúteis. Querido, querida, você que é evangélico de direita, de esquerda, centro-direita, centro-esquerda, diagonal, direita superior, esquerda superior ou inferior, querido, isso não leva a nada. Não há solução política para o mundo, ainda mais agora nos últimos dias, porque sempre os sistemas políticos serão operados por pessoas, seres humanos, muitos bem intencionados, outros deliberadamente mal intencionados, e mesmo hoje pessoas que estão em cargos majoritários executivos não conseguirão cumprir o seu programa de governo quando forem eleitos. Não se iluda. Querido, querida,
Nós precisamos entender o nosso papel como igreja de Jesus nesse tempo. Nós estamos aqui, sim, para abençoar os cristãos que estão lá tentando fazer um bom trabalho, mas a ideologia pouco importa se nós vamos colocar ideologia acima dos valores do reino de Deus. Nós temos que ser aqueles que cremos que os valores do reino de Deus são maiores e são mais altos e que em todos os sistemas de governo que existem na sociedade e já existiram na sociedade, eles tiram Deus do trono, colocam um ser humano lá e esta pessoa não tem a menor condição de ser aquilo que as pessoas esperam que sejam. Então nosso papel é orar por eles. Você pode divergir politicamente de alguém, mas não coloque a divergência política acima de sermos irmãos em Cristo. Não coloque as suas divergências ideológicas acima das suas bem-intencionadas visões teológicas. Este mundo só pode ser transformado por Jesus Cristo. E, na verdade, nós sabemos que esse mundo não será transformado por Jesus Cristo. Este mundo continuará rejeitando a Jesus e o efeito disso será perseguição à igreja real de Jesus já, porque a Bíblia diz, você precisa conhecer a escatologia bíblica para poder entender o que acontece no mundo e para poder saber o que você acredita que a mídia diz e o que você vai rejeitar que a mídia diz quando é contrário à palavra de Deus. Você precisa olhar os governantes assim, as eleições assim, as práticas de governo assim, mas também o que permeia tudo na nossa vida diária. Você precisa cada vez mais ter a Bíblia como pauta e referência, e você precisa ter a agenda dos últimos dias na sua mão, no seu coração e na sua memória, para alinhar aquilo que está acontecendo, os eventos que estão acontecendo todos os dias, desencadeando todos os dias, olhar todos eles à luz da palavra de Deus para entender quem está agindo nas sombras e o que está trazendo e como a humanidade está sendo conduzida, como as nações estão sendo conduzidas para um sistema cada vez mais anticristo. E se há um sistema anticristo agindo, você já sabe para onde esse sistema vai. Meu querido e minha querida, se você é de Jesus, é tempo de você orar pelos governantes da sua cidade, do seu estado, do seu país. Você está numa posição mais alta, você é do reino de Deus. É tempo de você se unir com seus irmãos, mesmo os que pensam diferentemente de você em questões políticas ou ideológicas. Se vocês são irmãos em Cristo, é este o elo de unidade que tem que haver e é maior, para que vocês orem para que a agenda do Senhor, que ainda está em curso nos últimos dias e que pode preservar e proteger irmãos por algum tempo, ainda ocorra, para que nós possamos pregar o Evangelho. Mas, querido, querida, tudo isso que nós vemos será julgado e será destruído pelo Senhor, depois de um período de 7 anos, em que haverá um governo totalitário sem precedentes, opressor, e que vai controlar a religião, vai controlar as finanças, vai controlar a saúde, vai controlar a moradia, vai controlar a vida de todas as pessoas do mundo, para estabelecer a sua vontade, porque é o que a Bíblia diz. Tudo o que está acontecendo nos nossos dias encaminha exatamente para esse desfecho, porque o Senhor reina. E mesmo pessoas que zombam do Senhor, abominam o Senhor, abominam a sua palavra, rejeitam tudo que diz respeito ao Senhor, e em especial tudo que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, estas pessoas agindo assim, estão cumprindo a vontade do Senhor, porque o Senhor reina. Estão cumprindo a agenda que Deus estabeleceu, mesmo supondo ou decidindo afrontá-lo, confrontá-lo, retirá-lo de todas as maneiras e de todas as formas da cultura, da sociedade e da vida das pessoas. Entenda, o Senhor reina. Está chegando a hora. Cada dia mais, não fique preso pelos laços do diabo. Peça revelação, ore ao Senhor, busque discernimento, busque sabedoria. O Senhor reina, o Senhor tem informação, o Espírito Santo revela, a palavra de Deus é a verdade. Coloque a unidade dos irmãos acima das suas diferenças pessoais, baseadas com certeza no que as mídias revelam para você como se fosse verdade. E muitas vezes não são. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. É tempo de buscar a palavra de Deus para avaliar o mundo em que vivemos como nunca e cada dia mais. A igreja nunca passou por nada parecido com aquilo que vai acontecer nesses dias, porque é o que Jesus falou. Até sermos retirados daqui, precisamos estar atentos e sensíveis àquilo que o Senhor tem para nós
experimentarmos e vivermos e, acima de tudo, pregarmos a verdade da salvação pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, a todos ao redor. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. É isso que o Senhor espera de nós. Vamos fazer, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.